Amigos do Saúde Digital, vamos falar hoje sobre educação médica. Para pensar aqui comigo. Pensa nos seus professores, nos seus grandes mestres. A maior parte deles, a imensa maioria deles, são professores, são mestres que desempenham muito bem a função médica e ensinam o que eles sabem da função médica. Mas, usualmente, não há um treinamento em educação, em didática. Como o professor que é médico, como o professor que exerce a medicina pode encontrar ferramentas da educação para otimizar o aprendizado do aluno. Vamos falar hoje sobre educação médica profissional, que é a capacitação do docente que é médico para ele ter habilidades de professor, com o objetivo de melhorar o conhecimento do aluno. Bom, sendo assim, tenho a honra de receber aqui professor Cássio Ibiapina. Professor Cássio Ibiapina é titular da UFMG. Quando eu estudei lá, ele já era professor. Infelizmente, não fui aluno dele, mas de nome eu já ouvia falar muito bem dele. Hoje eu estou tendo a honra de recebê-lo. Professor Cássio Ibiapina, ele fez toda uma trajetória em educação médica e hoje ele tem o EMPRO, Educação Médica Profissional. Ele capacita docentes de medicina para exercerem a educação médica de forma mais profissional. Antes de passar a palavra para o professor Cássio, eu quero te convidar a entrar na comunidade da SD Escola. É um grupo do WhatsApp. O que é isso? Você vai lá no direct do meu Instagram, @LorenzoTomé. Me segue e manda uma palavrinha no direct para mim assim, ó, escrito comunidade. Basta isso, comunidade. Você vai receber imediatamente um link para entrar na comunidade da SD Escola, que é um grupo de WhatsApp. Neste grupo de WhatsApp, você vai ter semanalmente um conteúdo. Na segunda-feira, uma aula gratuita, que é a SD Skills. Na terça-feira, bate-papo com o professor da SD Skills. Na quarta-feira, o resumo do podcast da semana. Na quinta-feira, um e-book sobre negócios feito exclusivamente para você que está na comunidade. E na sexta-feira, a gente já começa a falar e anunciar o próximo encontro da SD Skills. Então, @LorenzoTomé no meu direct, só escreva a palavra comunidade e você vai fazer parte de um grupo que já tem mais de 1.000 membros. A gente já abriu o segundo grupo e muitos médicos estão se beneficiando para a educação e negócios. Agora nós vamos entrar na educação médica com o professor Cássio Ibiapina. Professor, seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio da SD. E eu queria falar com você primeiro sobre o seu background. Conta um pouquinho da sua história até chegar na EMPRO. Maravilha. Então, muito obrigado. Que alegria estar aqui hoje, essa conversa, né? A sua apresentação já mostra todo o seu brilhantismo, que motivando, né, o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, a assistir essa conversa de um sonhador, que sou eu, né? Então, meu nome é Cássio Ibiapina, eu me formei em Juiz de Fora, que é a segunda cidade de Minas Gerais. Sou filho do professor Ibiapina, que ele era chamado de encantador de gentes. Ele, até mais de 80 anos, deu aula em 3 faculdades, deu aula na UFJF, em Barbacena e na Faculdade de Medicina Suprema, quando ele já tinha mais de 75 anos. Eu gosto sempre de surpresas, e aí trouxe um presente para você aqui, Lorenzo, que é o livro do professor Ibiapina. Ibiapina é um nome cearense. Então, ele escreveu um livro que era A Literatura de Cordel, as Histórias e Invencionices do professor Ibiapina. Ele ensinava medicina com literatura de cordel, né? Aquela poesia rimada, ensinando medicina nas aulas. Então, ele era um professor mítico, assim, um professor, assim, que todo mundo se lembra do professor Ibiapina. Está aqui meu presente para o Saúde Cássio, Digital. Infelizmente era para eu estar aí com você no estúdio e não pude estar aí, então, por favor, entregue para o Diego
aí do estúdio que ele vai me guardar para mim, uma honra, e eu estou curioso já para ler o livro do professor Ibiapina. Então, professor Ibiapina era meu pai, me formei em Juiz de Fora, e eu tenho até uma história curiosa, que eu tenho 2 irmãos médicos. Em Brasília, uma irmã, a Érica, neonatologista, e o meu irmão, Ricardo, otorrino. Fui para Brasília, fiquei 6 meses, isso há 30 anos atrás, quando eu me formei. Fui para Brasília, comecei a pediatria, mas eu vi que em Brasília, essa questão até do meu pai, eu estaria mais distante desse meu sonho de ser professor. Resolvi no meio do ano ir para Belo Horizonte, era o único lugar que tinha possibilidade de eu passar, então me dediquei ao máximo ali. Fui aprovado na residência de pediatria e fui para Belo Horizonte. E aí estava na UFMG, né? Fiz pediatria, pneumologia pediátrica, meu orientador foi o professor Paulo Camargos, e aí me formei, fiz mestrado, doutorado nessa área de pneumologia pediátrica. Tive uma experiência bem legal nesse período do mestrado, que foi no ano 2000, quando estava começando um curso de medicina da Unifenas, sob orientação de um grupo até da Holanda. Eu estava entre os primeiros 8 professores. Então foi legal que nessa época, eu muito jovem, fazendo mestrado, ainda não era professor da UFMG, entendi essa história de currículo médico, matriz de aprendizagem, organização do currículo. Depois fiquei alguns anos ali na Unifenas, foi uma experiência super legal, e terminei meu doutorado e fui aprovado para ser professor. Nessa época que você estudava, eu atuava na enfermaria de pediatria, onde fiquei por muitos anos. Depois foi mudando, fui para semiologia, que eu acho que eu, como um professor que está quase se aposentando, eu acho que eu dar essa base, ensinar o aluno a conversar, fazer uma boa anamnese, eu acho que eu contribuo mais do que na parte assistencial da enfermaria. E assim comecei a fazer as minhas pesquisas, publicando, orientando mestrandos, doutorandos na minha área de pneumologia, começando no início dos anos 2000. Várias publicações, vários mestrandos, doutorandos. Então, no ano 2013, foi uma grande guinada para chegar lá no Empro. 2013, né, já tem 12 anos, 2013 eu fui fazer um negócio que até hoje as pessoas achavam que eu estava ficando doido. Que eu estava assim, já um professor, fui presidente já de congresso brasileiro de pneumologia pediátrica, dando aula nos congressos. Fui fazer um negócio que até hoje é novo, que você também abriu a nossa conversa, estudar ensino médico, raciocínio clínico, didática, oratória, técnicas de ensino, metodologias ativas, neurociência do aprendizado. Então foi eu com a Valéria, minha mulher, meus 2 filhos na época com 10 e 12 anos, com mala e cuia, fomos lá para Holanda em 2013. Fiquei esse ano lá de 2013 e voltei para Belo Horizonte, assim, com a cabeça assim a mil, inquieto com essa história do ensino médico. Então eu comecei a orientar mestrandos e doutorandos nessa área do ensino médico. Raciocínio clínico, pesquisas em laboratório de simulação, e assim comecei. Mas aí eu, motivado em disseminar esse conhecimento, criei uma disciplina da pós-graduação de ensino médico. Como ser um pesquisador em ensino médico, neurociência, tinha os módulos, né? Neurociência, metodologias ativas, aprendizagem para pequeno grupo, para grande grupo, ensino no meio online. Então, criei esse curso para capacitar o professor, e combinou com uma coisa muito bacana, que isso começou em torno do ano de 2017, 2018, porque eu tive uma experiência um pouquinho antes, com 2 cursos de Harvard, que eu queria entender o que Harvard faz para ter cursos online de alta qualidade, utilizando aula dialogada, casos da semana, que é uma história ambientada assim, no museu, num restaurante, 2 personagens, entremeada com aquele tema da semana. Ofereci essa disciplina na pós-graduação, foi um sucesso. Na pandemia, quando começou a pandemia, só ficou a minha disciplina, que era a única disciplina que era online, e de alta qualidade, e em tempo real, não é uma disciplina.
tem os fóruns, então todos eram na mesma semana, tinha as atividades daquela semana. E o meu feedback, então foi uma catarse assim do ensino, foi super legal. Mas eu aí inquieto também, você também é inquieto, né? Eu inquieto. Sou demais. Sou demais. Eu inquieto com essa coisa de ver essa fala que você muito bem falou no início, né? Que eu gosto de falar assim. Tem muito colega, por exemplo, eu sou cardiologista, por exemplo, se eu fosse aqui de São Paulo, desse personagem. Eu sou cardiologista, trabalho aqui na Beneficência Portuguesa, meu consultório aqui no bairro de Moema. E eu sou professor também. Então, assim, como se o professor fosse assim um bico, fosse uma atividade lá na última linha assim das atividades. Parece que fala até meio com vergonha que é professor. Aí eu quis criar o curso Educação Médica Profissional para chegar a todo o Brasil, para esse meu sonho da revolução do ensino médico. Então, no ano de 2023, com meu amigo Ariovaldo Ari, né, que é da Sinapse, né, que já esteve aqui no nosso podcast também, professor Ari, da Sinapse, já esteve aqui conosco. Então, o Ari eu já conheço de longa data, né? Eu lá quando o Ari era um jovem neurologista, eu já sou uns 5 anos mais velho que o Ari, eu o motivei, falei, Ari, você tem muito jeito para ensinar um residente e tal, para ser professor. Então, no primeiro momento, eu motivei o Ari que já tinha uma experiência docente. O Ari foi até professor de cursinho, né? Então, quando ele era um estudante de medicina, ele já tinha essa habilidade. Aí o motivei a ser professor, depois o Ari acabou indo para a Holanda também, depois da época que eu fui, o Ari foi por volta ali de 2015, só que ele foi para outra área, ele foi para a área do marketing e tal. Então, nós criamos o curso Educação Médica Profissional, que nós já tivemos 3 turmas. O que é o curso Educação Médica Profissional? É o EMPRO. Então, cada turma, nós já tivemos participantes de todo o Brasil, porque é um curso online de 12 semanas, usando todas essas ferramentas de ensino de alta qualidade que tem essas várias atividades. A aula dialogada e por aí vai. Deixa eu te perguntar, vamos focar agora, vamos dar um double click no EMPRO, que Sim. é o seu negócio junto com a Ari. Ele visa sanar a dor da falta de competências, habilidades do médico que é professor, que ensina. Ele visa trazer para o docente habilidades e competências relacionadas ao ensino, com o foco de melhorar, de alavancar o aprendizado do aluno, certo? Certíssimo. Como você entrega isso? Me conta como é que é a entrega do EMPRO. Muito boa pergunta. Então, o EMPRO, ele é um curso de 12 semanas. Nós já tivemos 3 turmas, geralmente é um por semestre, né? Então, é um curso online, que ele tem atividades colaborativas, eu gosto de falar assim, colaborativas com todos ao mesmo tempo. Então, a turma é aberta a uma turma. Não é um curso online que cada um começa numa semana. Por que tem que começar na mesma semana? Porque as atividades básicas do EMPRO são essa aula, é como se fosse um podcast meu e do Ari, que a gente chama de aula dialogada, daquele tema da semana. Além disso, o que o participante tem que fazer? Ele tem uma leitura do caso da semana. O caso da semana, ele geralmente é encantador, porque ele mistura até talvez inspirado por meu pai, eu gosto muito de ler, de escrever, então tem o caso da semana, que é ambientado em diferentes cenários. Um museu, tem o rooftop do Aeroporto Santos Dumont, tem um parque. E aí, entremeia essa discussão, aí fala do cardápio, fala do restaurante, fala do pé direito alto, da árvore frondosa, daquela entrada pitoresca daquele restaurante e vai conversando do tema da semana. Então, esse é o caso da semana. Mas é um caso clínico? É um caso médico? É um caso daquele tema. Por exemplo, se for vamos falar um módulo aqui, raciocínio clínico, técnica, reflexão estruturada.
Aline e Pedro resolveram encontrar no restaurante, fazer uma propaganda aqui, Nino Cutina, que fica no bairro tal e não sei o que. Aí vai falando daquele restaurante e vai falando do tema tal. E para conversar sobre o tema raciocínio clínico e reflexão clínica estruturada. A reflexão clínica estruturada, Pedro começa a falar que é papapá, papapá, papapá. É mais ou menos isso, entendeu? Aí eu vou distraindo a pessoa com o restaurante e com a entrada do restaurante e vou entremeando aquele tema que poderia ser árido. Raciocínio clínico, por exemplo, reflexão clínica Entendi. estruturada. Aí a É pessoa, uma. a pessoa Pode continuar. termina a leitura, fala assim: caramba, eu achei aqui do restaurante, eu li raciocínio clínico, acabou a leitura já. Cara, que legal. Você usa uma estruturação bem falada hoje em dia, né? Que é o storytelling. Sim, Você conta uma história, uma narrativa e entremeia os conceitos que você quer passar, que podem exatamente. ser áridos se forem passados diretamente. Exatamente. Se eu fosse criar só um texto ali, a pessoa cansa. Hoje em dia a pessoa ela tem que distrair com alguma coisa. E é curioso que esses lugares, eles são reais. Então a pessoa depois fica curiosa para ir lá no rooftop do aeroporto Santos Dumont, que é o restaurante Xi'an. São coisas assim do meu dia a dia que eu já fiz assim. E como já tivemos participantes de todo o Brasil, tem cenários de vários lugares do Brasil. E o senhor que escreve a Eu que narrativa, o senhor escrevo a que escreve, narrativa, eu que escrevi a e, narrativa. Já e me. deixa eu te perguntar, e essa narrativa, ela está em constante atualização à medida que as turmas vão sendo entregues? Sim, eu sempre costumo mudar a referência, às vezes sai um artigo novo, aí eu dou uma mudada no diálogo, eu mudo um pouquinho aquele texto. Os artigos vão sempre mudando, porque aí tem artigos também, né? Os artigos vão mudando e a narrativa vão mudando. E uma coisa legal é que eu levei mais de um ano e meio para escrever e ficar nessa versão. Hoje em dia, em tempos de inteligência artificial, o pessoal fala assim, outro dia eu até acho que conversando, acho que com o Ari, falou, cara, se fosse hoje em dia, você ia fazer no amanhã. Aí eu falo assim, mas o amor que eu coloquei em cada parágrafo, em cada linha, em cada detalhe, eu não troco nada esse um ano e meio por um texto da inteligência artificial. Que eu acho que Boa. isso é um dos grandes sucessos do Empro. Toda essa paixão, esse detalhamento, porque aquilo ali levou assim, desde o começo, lá na disciplina da pós-graduação, assim, tem 10 anos que eu quis chegar nessa versão. Daí que eu acho que quem faz o curso fica encantado, porque aí ele lê aquele caso, ele escreve no fórum, né? Só para quem está nos assistindo entender, aí o participante ele faz um resumo do material que ele gostou mais, seja da aula, do texto, do caso. Um outro post, ele interage com um colega, ô fulano, gostei aqui da sua postagem, tal, 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 acredito, tal, tal, tal. E o terceiro post, ele faz uma postagem de um material novo. Então, assim, o fórum fica um ambiente fervilhante de conhecimento, que aí sempre tem um artigo novo, um vídeo novo, para todo mundo ler, e termina aquela semana com o meu feedback, que aí eu vou escrevendo detalhadamente. Fulano fez uma postagem na segunda-feira sobre isso, isso e isso. Na sequência, a Aline escreveu tal, 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 um comentário, aí tem esse feedback. E aí o curso são 12 semanas e ele termina com duas atividades. Um seminário que é super legal, ele é misto, né? Quem é de Belo Horizonte, a gente tem lá um grande estúdio, mas e aí quem é de outras cidades, é claro que tem alguns de São Paulo que foram, porque o pessoal vai entusiasmando, aí eles vão no presencial. Mas nós já tivemos participante de Florianópolis, do Pará, do Nordeste, aí eles ficam na cidade deles, aí a gente tem uma manhã de fechamento, porque Rava tem também essa manhã de fechamento. Ô, professor Ibiapina, qual é o perfil do seu estudante nessas 3 turmas que já teve? Tem alguma preponderância de especialidade que se interessa mais? Homem, mulher, idade? Bo-
estado? Dá um pouco do raio-x desses alunos que você já teve. Ó, geralmente o nosso público maior, ele é entre 30 e 45 anos. É aquele professor que está iniciando. Na verdade, nem professor. Tivemos muitos preceptores, médicos que dão aula, até muita gente até de São Paulo aqui, que são preceptores. Ele naquele hospital, ele costuma dar muita aula para residente e tal. Predomina ainda a região sudeste, muita gente de Minas Gerais, até porque eu sou de Belo Horizonte, mas tem muita gente de São Paulo, do Rio, Vitória no Espírito Santo sempre tem gente, muita gente de Brasília, um pessoal de Brasília, mas já tivemos do Sul, sempre tem gente, Rio Grande do Sul, Florianópolis, tivemos já essa participante do Pará, né? Então, assim... Depois desse podcast aqui, professor Ibiapina, você vai ver, vai trazer gente do estado inteiro pro seu curso, hein? Se Deus quiser, porque esse é o meu sonho, porque eu ficar, igual eu gosto de falar isso, depois que eu voltei da Holanda, eu ficar só publicando, mestrando, revista tal, de ponta, expressão, é legal, mas assim, eu acho que o meu sonho é que esse conhecimento do ensino médico, desses módulos do Empro, chegue a todo o Brasil, porque é um conhecimento difícil. E acontece o seguinte, o Empro eu gosto de chamar de uma capacitação docente real. Nós estamos para ser aliados dos núcleos docentes estruturantes das faculdades. Nós queremos ser o apoio a eles, porque eu fiquei esse tempão todo na Holanda, estudando tanto ensino médico, e o núcleo docente, ele está preocupado lá com o currículo, organizar o professor. Aí, às vezes, ele organiza uma capacitação de poucas horas no início do semestre, que, de fato, ela não consegue capacitar o professor. E essa capacitação docente real do Empro, ela vem para isso, para ajudar as faculdades. E o Empro, que está fazendo tanto sucesso no Brasil, que está sendo essa revolução e todo mundo que faz fica encantado, eu acho que ele tem potencial enorme de crescer ainda mais. Com certeza, e um prazer para mim poder ajudar nessa divulgação, que é nítido o seu amor e sua paixão pelo que o senhor faz, né? É o que eu sempre falo aqui, o propósito, o brilho nos olhos. Você tem um propósito de levar isso adiante, tem um histórico familiar de avançar na educação médica, e eu tenho certeza que mais pessoas vão conhecer o seu curso e vão se interessar por ele pela riqueza, né, e pela excelência que o senhor entrega. E temos que lembrar que o senhor também é excelente dentro da sua especialidade. O senhor é pneumologista, pediatra, pneumologista, professor titular do FMG, com vários artigos publicados. E me conta um pouco da vida da assistência mesmo e na docência da pediatria lá na UFMG. Muito boa pergunta também. Então, eu sou, né, um dos poucos professores da UFMG, porque eu sou professor titular, que é esse que mantém seu nível de publicação, orienta mestrando e doutorando, que eu gosto de falar que eu gosto tanto do que eu faço, que, por exemplo, sábado à tarde, para mim, eu gosto lá de manhã fazer meu esporte, almoçar. Sábado à tarde eu gosto de estudar, botar a vida em dia. Então, isso aí, para mim, eu faço a minha semana render e estudar, para mim, é um prazer. Mas no meu dia a dia, a semana minha é corrida, que eu atendo consultório de pneumologia pediátrica, né? Então, eu sou uma referência em Belo Horizonte na pneumologia pediátrica. Eu comecei há muito tempo na pneumologia pediátrica fazendo fazendo a especialidade. Que tem muita gente que faz pediatria e pneumologia, aí ele não é nem uma coisa nem outra. E eu já adquiri a confiança dos pediatras, porque eu sou um pneumopediatra. Então eu olho a pneumologia pediátrica, inclusive eu faço o trabalho contrário. Chega o menino, quem que é o pediatra? Ah, tem um tempão que eu não vou. Não, eu vou olhar aqui, vamos tratar essa pneumonia, mas depois volta a marcar lá com o seu pediatra. Então, eu atendo um consultório de pneumologia pediátrica. Tem uma tarde que eu gosto muito, né? Isso eu gosto até de deixar uma mensagem para os jovens,
Tem uma tarde que eu atendo num hospital, lá em Belo Horizonte, chama Hospital Vila da Serra. É quarta tarde e eu atendo prematuros, extremos, há mais de 25 anos que eu trabalho lá. E eu atendo, nessa tarde, eu atendo convênio. O pessoal fala, mas para que você vai lá atender se você atender poucos pacientes? Eu falo que o dinheiro não é tudo na vida. Então, aquela quarta tarde que eu vou lá atender aquelas pessoas que não podem consultar comigo no meu consultório particular, me dá uma alegria enorme. Então, eu faço um trabalho que eu tenho pacientes que têm 37 anos de vida, porque ele tem, às vezes, um problema físico e tal, que o pneumo de adulto ele não quer seguir com ele. Então, aí eu tenho paciente meu que eu atendo há 25 anos, que ele tem 37 anos, 28, 30 anos, e é meu paciente até hoje. Então, a quarta tarde eu vou lá com alegria atender no hospital, esse ambulatório de egresso de pneumologia pediátrica, é uma alegria para mim. E na UFMG, eu que na época que você era estudante, eu era professor da enfermaria, e depois eu fui da pneumologia pediátrica, ambulatório, trabalhando com residente. E agora eu que já estou... Quando eu falo que eu estou na reta final da minha atividade, que falta 5 anos para eu aposentar, não é que eu quero parar, não. É que eu acho que aí às vezes eu posso... Porque na UFMG eu já orientei tanta gente de mestrado, de doutorado. Atualmente eu sou professor de semiologia. Eu ensino o aluno do 4º período a atender. Para que ele atenda bem, que eu falo que eu tento plantar no aluno a semente da boa medicina. E cabe aos alunos depois seguir adubando, regando e mantendo essa semente da boa medicina. Então, eu sou professor de semiologia, eu dou a aula para aluno do 4º período. Me dá muita Mas alegria. é pediátrica? Semiologia pediátrica? Semiologia pediátrica. Aí é pediatria mesmo, atendendo com mães reais ali. Então, eu insiro atividades que eu aprendi na Holanda, a Holanda no início, de simulação, gravação com familiar, mas depois é atendendo famílias reais. Professor, o senhor já tem uma longa estrada aí de docência, talvez mais de 20 anos de docência. Quando o senhor começou lá na Unifenas, eu lembro muito bem dessa época, porque eu tinha vários amigos que estavam na primeira turma da Unifenas. São os meus melhores amigos lá de Belo Horizonte nessa época, estavam na primeira turma da Unifenas. Já se passaram aí mais ou menos 25 anos, 20 anos. Eu quero que o senhor faça para a gente uma análise histórica da característica do estudante de medicina. Permanece a mesma coisa ou estamos tendo mudanças de comportamento, de cultura, de posicionamento dos estudantes de medicina, na sua opinião? Olha, essa análise histórica do aluno é bem interessante, né? Dos meus alunos ali da UFMG. Então, assim, e é interessante que eu tive essa experiência da Unifenas. Eu acho que aquele grupo de alunos muito bons, eles continuam. Aqueles muito interessados, a gente tem aquele percentual ali que eu falo que se der asas, eles voam, né? Então, esses aí, eles continuam. Mas nos últimos anos, nós temos alguns perfis de estudantes que eu acho que advém até, às vezes até que eu tenho que falar isso, às vezes até da falta de vocação. É aquele aluno que ele não, na verdade, talvez ele não gostaria de estar ali. Aí a gente tem que lidar hoje em dia com frequência, com questões assim do aluno não se aplicar no estudo. Isso vem acontecendo, sim, nos últimos 10 anos, esse maior número de alunos que exige mais da gente. Alguns a gente consegue recuperar. É até bem legal que eu dou aula na semiologia 1 e 2, eu dou aula para o aluno 1 ano. Então, às vezes, quando aquele grupinho, eu gosto de contar essa história, tem uma turminha para trás que eu dava aula para 10 alunos. Aí eu tinha 7 muito bons e 3 ruins. Aí, no primeiro dia de aula do outro, ele falou, nossa senhora, vamos encontrar com esse professor Cássio de novo. Esses 3 devem ter pensado. Eu reuni, aí sem falar nada, né, eu falei com os 10 assim, os 7 aqui, bom demais, semana que vem vocês estão de volta, depois eu vou conversar, vamos conversar agora pessoalmente com os 3 aqui. Botei eles sentadinhos, entrava um de cada vez. Aí fez meu feedback.
Pá, semestre passado você faltou muito. A sua prova final foi de uma qualidade assim, você foi aprovado, mas você tem muito a entregar. Eu recuperei dois. Recuperei dois, começaram a chegar na hora. Até teve uma menina que foi bem legal, falou assim: Nossa, professor, eu não sabia que tinha professor que tinha essa ideia que eu era assim. Aí eu falei: você tem muito a melhorar. Você, nossa senhora, eu recuperei dois, um não teve jeito, continuou faltando e tal. Então eu sinto que tem alunos hoje que isso a gente não via isso antes, né? Há 10, assim, 10, 15, 20 anos atrás era raríssimo acontecer. Então, hoje em dia, demanda mais do professor. Mas também eu acho que assim, o professor tem que ter esse papel de mudar aquele aluno. Aquele que está com Perfeito. dificuldade, aquele que está precisando de alguma coisa, seja de um auxílio, seja até de melhorar a sua roda da vida. Ô, fulano, você está precisando fazer um esporte, você está precisando... Às vezes, na semiologia, eu vejo aquele aluno falando meio baixinho, uma voz meio ruim, assim, dificultosa. Eu falo, nossa, rapaz, você tem que fazer um teatro, botar essa voz para fora, para você conseguir conversar direito na anamnese. Vamos para a igreja, vamos cantar no coral da igreja, cantar no chuveiro. Isso aí é oratória, né? Então, aí alguns alunos que na consulta eu vejo que isso é normal, né? Tem uns que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. E o professor, ele tem que atuar nesse que tem dificuldade. Porque tem uns lá que eles já têm a facilidade natural, igual o professor, igual você falou no início, né? Tem muito professor que ele já tem o dom natural, né? Sim. E tem outros que a gente tem que ajudar. Então, daí que tem o Empro. O professor Cássio, isso é muito legal escutar. Primeiro, assim, vou te dar minha opinião, porque eu também sou docente na São Leopoldo Mandique e acompanho, sou docente há 4 anos, vamos completar 5 anos agora. E eu vejo também uma certa dificuldade a mais no quesito engajamento do aluno. Entretanto, eu também entendo que tem um papel preponderante do professor. O professor, ele é um líder, e é a obrigação do líder engajar os seus liderados, motivar os seus liderados, tratar com equidade os seus liderados. Aquele que precisa mais, você tem que dar mais. Só que isso só acontece se o professor se enxergar um líder, e tiver propósito, tiver vontade forte de proporcionar para o outro a mudança, porque ele está ali. Se o cara estiver ali para bater o ponto, aí não, a hora que você vê esse, você vai começar a reclamar da classe. É igual... isso não é diferente do médico que tá para bater o ponto ali e fica reclamando do convênio, fica reclamando do imposto, fica reclamando... Não, quando a gente tem propósito, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem uma vontade forte de resolver, a gente se compromete. E no frigir dos ovos a gente tem o feedback, a retroalimentação positiva, que é essa que você trouxe da aluna, que você recuperou. E ao recuperar, isso traz uma satisfação. Poxa, o meu trabalho tem valor. Isso há uma gratificação intrínseca que ela transcende o monetário, o dinheiro. Mas, poxa, isso aqui está me fazendo uma pessoa mais completa nesse mundo. Então, é muito legal escutar isso e feliz dos seus alunos. Feliz dos seus alunos e que bom que o senhor está passando isso para frente na educação médica. É exatamente isso que você falou ali do professor que chega, bate o ponto. Semana passada eu fiz a abertura do Congresso Mineiro de Pediatria e o meu tema era muito legal. Como reencontrar o encantamento pela pediatria. E uma das coisas que eu falei da pediatria relacionada ao ensino é isso, que o médico e o professor, ele tem que ter a faísca, aquela chama acesa da energia de acordar e ir feliz para o trabalho e feliz para tentar fazer o melhor possível,
fazer o melhor aquele dia e tentar dar o melhor que ele pode naquele dia. Uma das coisas que eu gosto também de falar é isso, é que cada pessoa que eu encontre na minha vida, seja o meu aluno, seja um colega meu professor, seja um professor aluno do Empro, eu gosto que aquela pessoa atinja o máximo de seu potencial na sua vida. E quantas pessoas que eu conheço que não atingem o máximo do seu potencial? E aí eu gosto muito disso, isso é o que dá mais energia na minha vida. Quando eu encontro o aluno, eu falo, você tem um potencial enorme e você não está atingindo o máximo de seu potencial. E aí, às vezes, até professor, fulano, você tem que estudar isso, vamos fazer isso, trabalha com isso, tenta fazer isso que você faz no seu dia a dia, começa a publicar sobre isso. Isso é que me mantém essa minha energia de vida. Fazer com que cada pessoa que eu encontre, cada um que não está nos assistindo aqui, atinja o máximo de seu potencial e convido a cada um que está nos assistindo a refletir sobre esse meu sonho aí. Excelente. É isso, professor. Isso são as pessoas que estão no lugar certo, né? Que encontraram. Eu costumo falar aqui, professor, que todos nós nascemos com um talento. Todos. Os talentos foram distribuídos para todos. São diferentes. Mas todos têm o seu talento. Agora, hoje, talvez, a gente passa uma vida inteira e a gente não descobre o nosso talento. A ponto de... Eu tenho 3 filhos, professor. Um dos meus maiores energias gastas com meus filhos é para que eles possam conhecer de fato e de verdade o talento deles. E o talento, ele tem que ser distribuído, ele tem que ser entregue para a sociedade. E o talento é entregue para a sociedade através da missão, do propósito. Como o senhor disse, o senhor tem um talento, que é ser médico, polivalente, pneumologista, pediatra, é referência, mas o senhor tem um talento, que é ensinar e potencializar as pessoas que estão ao seu redor, para que elas atinjam. Esse é o seu talento. E o seu propósito, a sua missão é fazer isso, é ir lá na quarta-feira, no ambulatório, é devolver isso lá na UFMG, nas turmas de pós-graduação, na graduação, na semiologia. Agora tem uma terceira coisa, professor, que às vezes as pessoas param aí, param nessa história, talento e propósito. Agora tem uma terceira, que é importantíssima, e que é o que hoje é a minha missão, o meu propósito é esse, é mostrar para as pessoas que elas precisam criar um modelo de negócio que sustente o talento e que permita que ela entregue a missão dela. Porque se ela não tiver um modelo de negócio que a remunere adequadamente, infelizmente, dificilmente, salvo raras exceções, ela vai conseguir entregar o seu talento e a sua missão no mundo de hoje. É assim que eu penso, e hoje, o professor, lá está escrito lá no meu Instagram, qual que é o meu propósito? Bons médicos têm as melhores oportunidades. Eu te mostro onde elas estão. Esse é o meu talento. Para quê? Para o médico faturar mais? Sim. Mas desta maneira, quando eu ajudo ele a encontrar esse modelo de negócio, eu estou, enquanto médico, ajudando ele a cuidar melhor do paciente. Como eu tenho vários casos aqui de que encontram esse modelo de negócio, conecta propósito, conecta talento, e no final das contas o paciente está sendo melhor atendido. Sim, sem dúvida. Assim como o seu exemplo, esse aluno que fala para dentro, que não estufa a caixa de peito, que não Cara, esse paciente ele vai sofrer, ele precisa de alguém. O médico tem uma responsabilidade, o médico é um formador de opinião. Fizemos na nossa imersão, professor, a gente tem aula de oratória. O médico é um formador de opinião, quer queira ou quer não. Na minha graduação, lá na São Leopoldo Mandic, os meus alunos precisam apresentar, quando é aluno em grupo, tem que apresentar de pé e com microfone.
Mesmo que tem que segurar o microfone para se acostumar, para entender que a voz precisa sair, precisa ser bem articulada, e tem gente que tem mais dom, tem gente que tem menos dom, mas isso é um dever do médico, porque ele é um formador de opinião, e a opinião dele vai inferir, impactar no desfecho, como que esse paciente vai engajar na conduta. Perfeito. O que o senhor acha disso aí? Perfeita as suas considerações. Eu tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, que é perfeito, né? O seu propósito é excelente e que privilégio aos médicos terem esse seu auxílio nesse seu propósito que é tão importante. 2 coisas eu gosto de falar. Primeiro, uma das coisas que você falou que é muito importante também, que eu acho que o médico, né, para ele alcançar o sucesso, uma das grandes coisas importantes, ele tem uma característica que eu gosto de falar, que é ser o médico ter a vivacidade. Eu adoro essa palavra. Vivacidade é da hora, desde o primeiro paciente até o último paciente. Então, a vivacidade, a energia para atender, você tem que manter aquela sua vivacidade. Aquele último paciente, sexta-feira, 18h30, ele merece ser atendido igual aquele paciente do início da manhã. Então, eu gosto de dar dicas assim. Beber uma água, eu gosto muito essa água aqui é boa, mas eu gosto muito de uma xicrinha, uma xícara de chá, porque senão haja café, né? Aí toma um chá, melhora a voz e aí já está preparado para aquele último paciente do dia. Então, esse é um segredo que eu gosto de falar para os médicos também, ter essa vivacidade. E uma outra coisa que você já deve falar já na escola de negócios é um conceito da psicologia de um psicólogo canadense, que eu acho que isso é muito importante para o médico, é o conceito de autoeficácia. É o médico... Prochaska. Exato. Prochaska. O Bandura, né, que é esse Albert Bandura, ter esse conceito de autoeficácia, que é se organizar, se adaptar àquelas situações e se programar para aquilo. E dentro dessa programação, não querer ter a resposta naquele primeiro 6 meses, daquele 1 ano, é se programar, acreditar naquilo e seguir em frente. Quando eu falo que daqui a 5 anos eu pretendo me aposentar da UFMG, não porque eu não goste do que eu faço, pelo contrário, mas é que eu acho que eu tenho potencial para mais. Porque só orientar mestrando, doutorando, ficar com meus alunos, foi ótimo esses 25 anos da UFMG. Mas eu acho que o Empro eu vou poder fazer mais e devolver mais para o Brasil, que é capacitar melhores professores para termos melhores médicos. E um curso de alta qualidade no padrão Harvard, acessível a todos os educadores do Brasil. Eu acredito muito nisso que o senhor está falando e no sucesso do Empro. E é um ciclo que se encerra e outro que já está diferente, mas o senhor vai poder focar mais, concentrar mais energia. E vai casar perfeitamente, Ibiapina, com uma demanda de mercado. Porque temos, né, muitos cursos de medicina, muitos médicos sendo formados, então há necessidade de mais professores e há necessidade de se aperfeiçoar cada vez mais o ensino médico. E esta sua competência de levar, através do seu propósito, com certeza vai ajudar a formar futuros médicos melhores. E encerra-se um ciclo daqui 5 anos, que foi excelente, e agora dá continuidade a um ciclo com mais foco e intensidade, talvez, no educação médica profissional do Empro. Já aproveita e deixa aí, quem quiser participar da próxima turma, como que pode falar com o senhor, como que pode saber mais sobre o Empro? Nós temos, né, o curso ele é em parceria com a Sinapse Consultoria, né, que é essa empresa do colega professor Ariovaldo, mas nós temos um site que é o www.educaçãomedicaprofissional.com.br. Tem o Instagram, que é o @cursoempro, e eu tenho uma atividade que é bem legal,
Como eu comecei há muitos anos na pneumologia pediátrica, no meu consultório particular, eu nunca precisei, nunca tive, nem pessoal eu tenho o Instagram do Cássio, nunca tive. E pretendo não ter, que eu acho que já passou a minha época. Na verdade, eu não preciso, assim, para divulgar meu trabalho enquanto médico, pneumologista pediatra. Mas eu criei no LinkedIn, nesse período do Empro, há 1 ano e meio, mais ou menos, um LinkedIn. Eu saí de 0 para 1 ano e meio para cerca de 11 mil seguidores e conexões. Né? Para esse tempo, eu acho que foi um número assim expressivo. E lá no LinkedIn eu posto muita coisa de ensino médico e tem uma ação muito legal que ocorre aos sábados, que é o Vamos de Resenha de Livro. Só nesse ano de 2025 foram 18 resenhas de livro, que aí eu faço uma resenha do livro para motivar aquele estudante de medicina a ler um livro. Eu falo que eu gosto que o estudante de medicina leia um livro de literatura por semestre, já estaria muito bom. E reativar o gosto pela leitura naqueles médicos e profissionais de saúde. Então, convido a todos a acompanharem lá o LinkedIn Cássio Ibiapina e todos os sábados o Vamos de Resenha de Livro. Maravilha. Ó, para a gente terminar, eu tô com uma curiosidade que é te perguntar. O senhor pratica atividade física? Ó, a minha vida, eu tenho 1,90 de altura, então assim, o esporte é minha vida. Eu pratico travessia aquática, faço natação. O esporte é tão em minha vida que você falou de vocação. O meu filho mais velho é atleta profissional de basquete, já jogou na Espanha, no Minas, agora ele joga no Botafogo, no Rio. O mais novo é da universidade mesmo. Ele é até legal, negócio de vocação. Ele começou na engenharia civil, viu que ele gostava mais de matemática, dessa parte do mercado financeiro, e foi para a economia. Mas pratico esporte, organizo a minha vida. Consultório que eu começo lá terça, quarta e quinta, 9 da manhã. Terça, quarta e quinta eu vou no Minas, dou uma nadada boa. Domingo agora participei de uma travessia em Brasília, gosto de travessia. O senhor saiu de BH só para ir para a travessia? Na verdade, meus irmãos, aquela história lá de Brasília, eles moram lá, né? Então eu... E o senhor aproveitou? Aproveitei. Agradável. Porque meu irmão gosta de natação também. Mas, por exemplo, pertinho de Belo Horizonte, Ouro Preto, Curuí, que é uma região de lagoas, aí eu vou fazer travessia também. Tá, então eu já sondei um pilar aqui, eu vou sondar mais 3. Como é que é o sono? Como é que é o gerenciamento do seu estresse e como é que é a sua alimentação? Conta para mim como é que o senhor olha para esses... Porque a gente tem aqui, a gente ensina aqui, Ibiapina, esses pilares de saúde. Fica claro que a sua energia, a sua vivacidade, ela tem muito a ver com o estilo de vida que você tem. Sim. Eu vou dar aula de bicicleta. Você vai dar... Aí, ó. Eu vou para o trabalho de bicicleta. O dia de dar aula, né? Os CEOs de grandes empresas que performam bem, eles têm uma vida que concentra muito bem nesses 4 pilares: sono, gerenciamento de estresse, movimento, atividade física e alimentação. E eu falei assim, deixa eu sondar isso aqui com ele, porque essas pessoas assim que têm essa clareza no pensamento, como o senhor, muito provavelmente ela tem um estilo de vida que confere com esse perfil. Então eu queria saber, sono, dorme bem? Como é que é o sono, gerenciamento de estresse e alimentação? Conta um pouquinho para mim. Durmo bem, porque a parte de atividade física é um conselho que eu gosto de dar para as pessoas também. Eu tento inserir na minha vida a atividade física no sentido que os dias que eu dou aula de manhã, eu vou de bicicleta. Chego na faculdade de bicicleta, até bicicleta elétrica, que nesse dia minha motivação é um pouquinho de exercício, mas não usar carro. Então vou de bicicleta. Para o consultório, vou sempre a pé, 4 quadras na minha quadra, mas vou sempre a pé. Outra coisa que eu gosto de falar dessa roda da vida é a família. Esse equilíbrio,
né? O médico não pode deixar a correria, que seja um dia, uma refeição. Eu sei que para grandes cidades, Rio, São Paulo, é mais difícil, mas uma refeição que todo médico, a família faça a refeição à mesa, todos juntos, né? Isso é muito importante. Ontem, né, a minha família, meus filhos já são grandes, mas esse meu filho estava até em casa essa semana, que ele está morando no Rio agora. Ontem à noite, ele mesmo falou: pai, mãe, Rodrigo, vamos jogar uma partidinha de buraco? Então a gente, um dia à noite, aleatório, depois do jantar, os 4 ali já adultos, eu até falei: nossa, que alegria a gente ter essa família que nós jantamos, depois jogamos uma partidinha de buraco. Isso é muito importante. Não deixar esses eletrônicos. Um menino está no quarto comendo sozinho, o outro está no outro quarto fazendo videogame. Aí a mãe está comendo lá numa sala, o pai sentado vendo. Então, ter essa estrutura familiar, isso é muito importante. Peso, né? Eu tenho 1,90 de altura, então eu tenho que sempre ter atenção com peso, porque se eu deixar a corda solta, o negócio complica. Então, eu tenho sempre atenção com essa alimentação, né? Fico de olho. E tem uma coisa que eu gosto de falar, que é um pouquinho polêmica, mas eu gosto de falar. Já que nós estamos em casa, eu vou falar. Pode falar. Sabe uma coisa... Dizem atualmente que dar a opinião é praticar um esporte de risco. Mas o senhor pode praticar esse esporte aqui. Eu vou falar. Tem uma coisa que eu acho que não tá legal. Sabe o quê? Eu não gosto da palavra sextou. Vou falar por quê. Se a pessoa tá muito na cabeça com esse negócio de sextou, é que o de segunda a sexta tá ruim. Tem que rever isso aí, pessoal. Porque eu acho que tem muita gente que pega esse sextou e exagera no sentido de excesso de álcool na sexta, no final de semana, no sábado. Tá passando do ponto. Então, tudo bem, eu gosto de tomar uma cervejinha, um vinhozinho ali, mas sem exagero, pessoal. Porque se esse sextou tá desse jeito exagerado, é que você tá precisando revisar esse segunda a sexta. A vida, pessoal, tem que ser boa de segunda a sexta. Não pode o final de semana ser a solução dos problemas. Não pode as férias, agora eu vou ter férias, nós vamos viajar para tal lugar, porque nós estamos muito estressados. Tem que revisar isso aí, pessoal. Então tem que tentar organizar a vida com coisas às vezes simples. Às vezes você atrasa meia hora para você começar um consultório e vai a pé ou faz uma atividade física. Não deixa essa correria tomar conta da sua vida, não. Tem que ter esse equilíbrio nos vários pilares, igual você falou, atividade física, sono, que você vai conseguir fazer tudo melhor. Sensacional, assino embaixo, concordo muito. É muito bom escutar e poder a gente falar isso e dar a nossa opinião. E assim, cá para nós, gente, é muito mais fácil, ainda mais eu que falo sobre negócio, sobre faturamento, sobre ganhar dinheiro, porque é isso que eu quero ensinar, porque eu acho que isso é importante. Seria muito mais fácil eu falar que você tinha que trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo, e tem que ter uma renda passiva, e construir uma renda passiva. Só que isso é ilusão. A vida ela tem que ter equilíbrio, como o professor Ibiapina falou. E para corroborar o que o professor Ibiapina falou, eu vou deixar aqui, e eu vou pedir a Mari para colocar o link na descrição desse podcast, por favor, um livro de um médico chamado Richard Swenson, Swenson, chama Margem, a tradução para português. Margem. A nossa vida precisa de margem. Pegue você, quando você está escrevendo num caderno, acaba a margem, você vai fazendo aquela letrinha pequenininha, vai engarranchando, vai virando. A sua vida precisa ter margem. E a vida com margem é a vida equilibrada. É a vida que te favorece não só no sextou, mas de segunda a quinta e no final de semana e nas férias. Então, concordo muito, professor, e eu busco incessantemente. Mas não sou perfeito, não. Eu estou em construção. Eu estou em busca dessa vida com margem para tudo encaixar no devido lugar,
nem que seja essa clareza de pensamento da gente buscar isso. E para alguém que fala de negócio, isso não costuma ser a tônica de quem fala de negócio, porque é mais legal falar que você tem que trabalhar o tempo todo, que você tem que trabalhar muito e que você tem que produzir uma renda passiva para depois você não trabalhar com ela. Não, a renda passiva ela pode até existir, você deve ir atrás dela, mas o seu foco é o trabalho do dia a dia, com o suor do seu rosto, você vai levar o pão para sua casa, numa vida com margem. E obrigado, professor, porque o senhor está trazendo esses conceitos aqui que concordo demais, e isso reflete na sua postura hoje, isso reflete no que o senhor está fazendo. Queria que o senhor caminhasse para a sua mensagem final desse nosso podcast para os nossos colegas que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube. Minha mensagem final é a seguinte, que toda essa nossa conversa, ela gere frutos, inspire e transforme cada um de vocês. E aí, vou trazer uma fala aqui do Enfield, até poética, que é assim: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. E que essa semente do ensino médico, essa semente de capacitação docente chegue a cada um de vocês e que essa semente, né, de despertar, de fazer o seu melhor, chegue no coração de cada um de vocês. E foi muito boa a nossa conversa. Obrigado, uma pena não estar aí com o senhor para te conhecer pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade. Ainda a Belo Horizonte eu vou falar com o senhor ou a próxima vez que o senhor vier aqui em São Paulo. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo propósito e pelo que o senhor tem entregado aqui para a comunidade médica, para a comunidade da medicina brasileira. Muito obrigado, foi um prazer. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui, te convidando novamente lá no Instagram, @LorenzoTomé, escrever a palavrinha no direct comunidade. Automaticamente você vai receber um link para fazer parte da comunidade de negócios. Conteúdo gratuito todos os dias da semana para você ser bom em negócios, encontrar o seu propósito, ter brilho nos olhos e ter a remuneração que você merece, o faturamento justo pelo seu trabalho. Obrigado e até a semana que vem.